Amém. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que age nesses dias. Não é um Deus que ainda está pregado numa cruz, amado. Eu entendo que nós temos que pregar a cruz, que é um momento onde a nossa vida veio a ser resgatada. Mas o que vale é que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo. Ele tem que estar vivo dentro da gente. O desejo do Senhor Jesus nesses dias é que Ele esteja vivo dentro de nós. Então, alguns aspectos aí nós podemos ver a intercessão da pastora Rosane. Então, nós vemos na palavra, eu vou falar um pouquinho de intercessão aqui. Foi o que a pastora fez, amor. Nós somos chamados para ser intercessores nesses dias. Chamados. Uns foram escolhidos com um ministério de intercessão. Isso é uma coisa. Mas todos fomos chamados para interceder. Todos fomos chamados para nos preocupar com o problema do nosso amado, do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso amigo, e clamar a Deus por ele. Clamar a Deus por misericórdia. Clamar a Deus por salvação na casa dele. Isso eu e você fomos chamados. E aquele grupo que fica ali atrás, em pé, aquele grupo ele está guerreando no momento do culto, para que a adoração possa subir, para que a palavra possa ser explanada, para que realmente a gente não vê, mas existe uma guerra nesse momento nos ares, amados. E a Bíblia é clara quando fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra principados e potestades que estão nas regiões celestes. E há uma guerra neste momento pelas nossas vidas. Há uma guerra entre os anjos e os demônios. Quando a Bíblia nos fala em Oséias que ele orava, Daniel orava, e Daniel orava incessantemente, e Deus já tinha enviado um anjo com a resposta para ele, e o Senhor ouviu o clamor e falou: ei, o que está acontecendo? Eu já mandei a resposta veio que o anjo não consegue passar o principado lá embaixo, então Deus teve que mandar um anjo mais forte para poder romper aquela barreira e levar a resposta para Daniel. Então Daniel é um cara que ficou batendo em uma porta até chegar a resposta. E a intercessão que Deus levanta hoje no meio da congregação é desse modo, amados. Nós estamos batendo na porta em alguns aspectos, em alguns assuntos, e nós só vamos parar quando essa porta se abrir. Mas eu sei que meu Deus vai abrir essa porta, porque não há porta que Ele não possa abrir. Não há corrente que Ele não possa quebrar. Não existe porta de bronze nem de ferro que o poder do Senhor Jesus não possa abrir essas portas. Então, por isso que as pessoas ficam ali, elas ficam intercedendo por aquele que está ministrando, elas ficam intercedendo para que a palavra realmente possa chegar no seu coração, que ela possa ter eficácia, que ela possa criar vida em você e mudar a sua vida. É para isso que há uma guerra neste momento, e a intercessão fica ali, lutando. Então, glorifica a Deus pela vida deles, porque alguns se levantam para guerrear guerras de outros, amém? Amados, eu queria ler em Jeremias 7, nós estávamos, perguntando ao Senhor qual a palavra, e o Senhor me levou a Jeremias 7, e nós lendo e vimos que ela é bem para esses dias mesmo, essa palavra. Jeremias 7. Isaías, depois vem Jeremias. Quem encontrou, diga amém. Amém. Amém, amados. A palavra nos fala assim: a palavra da parte do Senhor veio a Jeremias: põe-te em pé à porta do Senhor, à porta da casa do Senhor, e proclama ali essa mensagem. Ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá, os que entrais por essas portas para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. Mas se emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, e deveras fizerem juízo entre um homem e o seu companheiro, e não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocente neste
neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, do século em século. Mas vede, vós confiais em palavras falsas, para que de nada proveitais. Vamos até aqui, amados. Então nós vemos aqui que Deus levantou um profeta chamado Jeremias. Se nós acompanharmos os capítulos à frente, no capítulo 18, ele vai à casa do oleiro, no capítulo 33, Deus fala para ele: clama a mim e responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então a gente sabe que ele foi um homem que esteve na presença de Deus. Ele é um cara doido que Deus pediu que ele andasse sem roupa no meio do pátio do templo, e ele obedeceu. Ele é um cara que foi preso em uma cisterna, e Deus mandou um servo de Moloque dar comida e tirar eles lá. É Deus que fala, mas enquanto os irmãos deles colocavam na cisterna pela palavra que ele trazia de Deus, Deus mandava alguém sustentar ele naquele lugar. E aqui não é nada mais nada menos do que isso que o Senhor está falando. Então existia um povo de Judá, que é o povo do sul. Nós entendemos que depois de São Paulo, Paraná, para cá é sul. Então nós fizemos parte disso, se fosse Israel. O Senhor fala: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta mensagem. Então todas as pessoas que vinham a adorar nesses dias, entravam para dizer que estavam adorando ao Senhor, entravam à porta. E o Senhor dizendo: emendai os vossos caminhos, as vossas obras, eu vos farei habitar neste lugar. Emendai quer dizer endireitai os seus caminhos. Emendai quer dizer: ei, ajeite a sua vida. Porque eles entravam de qualquer jeito na casa do Senhor para adorar. Como é bonito, né? Entramos ali para adorar o Senhor. E quando Deus dizia que, em primeiro lugar, antes de adorar, nós temos que ajeitar a nossa vida, para que eles pudessem habitar neste lugar. E não vos fieis em palavras falsas. Eu estava lendo uma outra versão que dizia que o que ele quis dizer no verso 4 era que eles diziam assim: nós mentimos, matamos, adulteramos e fazemos tudo. Se nós lermos o resto dos versículos, no 11, 12 até o 34, vai ver que Deus estava descendo a madeira neles, amor. Eles faziam só o seguinte: eles iam para um monte queimar os próprios filhos em adoração a Moloque. O povo de Israel estava fazendo isso, o povo de Judá. Os abençoadinhos aqui do Senhor andavam desse modo, enganando. No 9 diz que: furteis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conhecem. Isso aqui tudo Deus estava vendo eles fazer. Então direis, e eu vos porei diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer essas abominações. E Deus vai dizer: ei, vocês já foram livres dessas coisas, eu já livrei vocês dessas coisas que os outros povos faziam. Então por que vocês ainda fazem isso e dizem que são livres? Então Deus estava indignado nesse momento com o povo de Judá, indignado. E a gente vai mais para frente quando ele fala para o profeta Jeremias: não adianta tu clamar por eles misericórdia, não adianta tu orar, porque eu não vou ouvir. Não adianta, para de pedir por eles, porque eu não vou ouvir. Então Deus estava a ponto de passar a espada neles. Por quê, amados? Porque era um povo que não se dobrava. Era um povo que queria viver seguindo a sua própria vontade, seguindo o curso do seu coração. E entrava à casa de Deus e vinha adorar o Senhor. E Deus dizia: ei, acha que é assim? Acha que é só chegar de qualquer forma e pensa que isso é adoração? Adoração, amados, nada mais é do que todos os dias da nossa vida ser motivo de adoração ao Senhor. A expressão de nós entrarmos na casa do Senhor, levantar nossas mãos, porque nós não podemos levantar nossas mãos de qualquer jeito, mas quando nós levantamos mãos limpas e puras diante do Senhor, Ele manifesta a sua presença. Então nós não entendemos muitas vezes por que o Senhor não se manifesta no meio do arraial, porque há pecado no meio do arraial. Porque há pessoas que não querem se dobrar no meio do arraial.
Porque as pessoas que não querem aceitar as coisas que o Senhor diz, porque as pessoas que querem viver segundo aquilo que acham, segundo o pequeno entendimento, que pensam que é grande. Se tivessem entendimento de Deus, saberiam que teriam que amar uns aos outros. Se tivessem entendimento de Deus, saberiam que teriam que perdoar uns aos outros. Se tivessem realmente o entendimento de Deus, saberiam que teriam que se dobrar e adorar o Senhor. E muita gente entra no arraial e vem adorar com essas convicções erradas. E é isso que o povo fazia. O povo fazia de tudo e entrava no templo para adorar. E Deus já estava, amados, por aqui com isso. Deus já estava até a tampa com essa atitude. Então nós sabemos que por que eles foram presos e tal, por causa dessas coisas. Então a Bíblia nos diz, falando deles, que se eles já foram livres disso, por que continuam ainda cometendo as mesmas coisas? Por que, amado? A Bíblia nos fala hoje, se nós formos pegar lá em João, ela diz: se o Filho vos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. É o que Deus estava dizendo aqui para Jeremias, no mesmo sentido. E por que se nós dizemos que somos livres em Deus, por que nós cometemos essas coisas? Porque nós precisamos entrar na presença do Senhor e sermos curados, para que a nossa vida possa ser restaurada. Então nós entendemos que a fé vem do ouvir, ouvindo a palavra. Talvez o que você esteja ouvindo nessa noite possa mudar a sua vida. Agora, se isso não acontece, é porque você mesmo não quer que isso aconteça. Então a gente vê tantas pessoas no meio da igreja, no corpo da igreja e tal, e pelo seu posicionamento, a forma que anda e que pensa, nós começamos a orar e pedir que o Senhor tenha misericórdia deles. Que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu entendo que se Jesus volta nessa hora, como que Ele vai nos pegar? É muito sério, amado Deus. O Senhor está voltando, e se Ele nos pegar como esse povo estava, achando, eles diziam, e aqui o verso diz assim, que eles diziam: olha, nós estamos na casa do Senhor e está tudo bem. Em outra versão diz: no templo do Senhor nós estamos seguros. Amados, vir aqui não salva ninguém. Ficar 10, 12, 20 anos dentro da congregação não salva ninguém. 10, 12 anos sem entendimento, sem fazer aquilo que o Senhor quer, você vai para o inferno igual aquele que não conhece a Jesus. É duro dizer isso, mas a gente vai liberar essa palavra nessa noite, porque é verdade. Não interessa, o diabo não respeita o tempo de casa que você tem. Ele não está nem aí para isso. O que ele respeita na nossa vida é quando nós entendemos o propósito e vamos em direção a isso e nos curvamos diante do Senhor, para que o caráter dele possa ser manifesto através de nós. Aí ele começa a respeitar, aí ele começa a entender que nós entendemos o propósito para qual nós somos escolhidos e chamados nesses dias. É para manifestar a vida de Jesus. E quando as pessoas vem adorar, mas não tem nada da vida de Jesus, a gente escuta murmuração, escuta que qualquer motivo as pessoas ficam com raiva, qualquer motivo as pessoas reclamam. Por que isso, amado? Porque a frustração, a insatisfação de não ter uma vida com Deus começa a ser expressa nessas coisas. Qual é o propósito? Nós viemos à casa do Senhor do que ouvir a palavra e tentar colocar ela em prática. Isso é o verdadeiro evangelho. Quando Jesus está ali ensinando os seus discípulos, é a prática. É a prática. É o que você ouve de mim, você faz. E o que Deus fala nessa noite é isso. Olha, o que vocês ouvirem aqui, vocês coloquem em prática, para que vocês possam habitar nessa terra. Não é nessa terra que Ele está falando, mas é a terra que Ele foi preparar, é o lugar onde Ele foi preparar. Se nós não manifestarmos aqui o caráter do Senhor, se nós não manifestarmos a vida de Jesus em nós, não tem lugar preparado. Porque a casa que Ele foi preparar, quem manda o material somos nós. A casa que Jesus disse que foi preparar no céu, quem manda o material para Ele construir essa casa é eu e você. Mas como é que eu mando esse material, Juliano? É entendendo que eu tenho que amar meu irmão. É entendendo que eu tenho que liberar perdão. É entendendo que eu tenho que me submeter à autoridade que é estabelecida. É dessa forma, amado. Porque se Jesus fazia essas coisas, quem somos nós
pretensiosos de achar que nós não precisamos fazer a mesma coisa. Se Jesus, que se despojou de toda a sua glória, de toda a sua divindade, para vir como homem nessa terra, para ser humilhado, imagine nós temos que nos despojar de algo glorioso, algo precioso, para se fazer igual a alguém. Jesus fez isso, amados. E veio aqui, passou todo tipo de necessidade nessa terra, andou aqui, mas foi vitorioso, por minha e por tua causa. Por pessoas que hoje estão dentro da igreja, mas não dão a mínima para Jesus. Por pessoas que estão dentro da igreja, não dão a mínima para aquilo que o Senhor está falando, não dão a mínima para aquilo que o Espírito Santo está ministrando, depois não sabe por que suas vidas não mudam, não sabe por que a sua vida não anda, não sabe por que está estagnado, em 5, 10 anos continua a mesma pessoa, com as mesmas reações, não cresce. É porque não quer ouvir aquilo que o Espírito Santo diz, porque é presunçoso e acha que sabe mais que o Senhor, não precisa mais aprender. Eu não preciso ouvir o que é dito aqui, porque eu sei mais. É presunçoso. Eu quero dizer para você, se você está nesse caminho, se arrependa nessa noite. Se arrependa nessa noite. Quando Jesus ensina os seus discípulos, no capítulo 13 de Mateus, então ele traz alguns ensinamentos, ele começa a falar do trigo. Diz que um homem saiu a semear e tal, e semeou na sua terra. Quando ele olhou, ele viu o trigo e o joio. Então o José perguntou: ei, mas quem é que plantou aquilo lá? E o homem disse assim: olha, foi o inimigo que plantou aquilo. Quem conhece trigo aqui? Quem já viu plantação de trigo? O joio e o trigo é igualzinho, é semeado, cresce, a mesma cor, tudo igualzinho. O trigo é igual ao joio, os dois estão igual, estão ali bonitinho, amarelinho, tremendos dois. Mas você sabe a diferença? Qual a diferença do trigo e do joio? Porque nas suas sementes, na última chuva antes da colheita, quando cai a chuva, o trigo dobra e o joio fica em pé. E quando o joio está em pé, o homem olha, pode passar o facão que está em pé. Eu quero saber nessa noite, Deus pergunta: quem é que está se dobrando aqui nesse lugar? Quem está se dobrando ao Senhor, ao propósito, aquilo que o Senhor quer dar nas nossas vidas? Eu quero falar para você: se você está em pé como um joio, o facão vai pegar você, viu? O facão vai pegar você. Está perto da colheita. E ele disse: olha, aqueles que estiverem dobrados, pega todos eles, amarra no feixe, coloca no celeiro. E todo aquele que estiver em pé, passa o facão, amarra e toca no fogo para ser queimado, porque não serve para nada. Então, amados, nessa noite, o Espírito Santo pergunta: onde nós estamos? Nós dissemos que somos filhos, que estamos em Deus. Realmente nós estamos em Jesus, quando Jesus se refere, falando em João, que olha, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e quem vê a mim vê ao Pai. Por que ele podia dizer isso com tanta convicção e autoridade? Porque as obras, a vida dele manifestava aquilo que ele aprendia do Pai, ele manifestava aquilo que ele buscava no Pai. E as nossas obras manifestam o que todos os dias? A nossa vida, o que manifesta nesses dias? Qual é a expressão de vida que nós temos da vida de Jesus em nós? Qual é a vida que nós aprendemos dentro de uma congregação? E achamos que é isso que importa. Amado, saia da estrutura nesses dias, saia da religião nesses dias. Existem filhos e existem ainda nas igrejas fariseus e saduceus, ou racinha. Ainda existem pessoas assim, pessoas que ainda não querem ouvir o que Jesus está falando. E ali Deus falava para Jeremias: Jeremias, fala para eles, porque é a última chance que eu vou dar para esses caras, que eu vou passar eles. Então avisa eles. E mais pra frente falou: Jeremias, olha, nem adianta mais falar, porque eles não vão te ouvir. Eles não querem mudar. Eles não querem. Não querem mudar, Jeremias. Então não adianta mais. Não adianta mais. Aleluia. Deus é tremendo, amado. Deus é tremendo. E no 13 ele diz: enquanto fazeis todas essas obras do Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não me respondestes.
Deus continua falando. E aquele tempo Deus era muito mais assim, Deus não levava ninguém para compadre, Deus passava mesmo. Deus tratava o povo. E as pessoas hoje, por causa da graça e da misericórdia de Deus, pensam que pode levar uma vida de brincadeira com o Senhor Jesus. Eu quero dizer nesses dias, Deus vai arrebentar você, querido. Deus vai arrebentar você. Porque não é mais tempo que nós estamos brincando na casa do Senhor, brincando de ser crente. Brincando. Tem gente que está no playground, acha que a igreja é o playground deles, vem para cá e está tudo certo. Acha que só ao chegar aqui vai valer isso para a vida deles. O povo fazia isso, vinha para a casa de Deus adorar e achava que ali eles estavam seguros. Deus falando: ei, você não está seguro. Você não está seguro dentro da casa de Deus. Você está seguro quando Deus está dentro de você. Porque se você analisar, o inimigo pode estar aí dentro. E aí? Se ele está, mas não tem só de estar. Nós temos que ser aquele que Deus quer que nós sejamos nesses dias. Nós temos que, as pessoas acham que chegar na casa do Senhor é só fazer e achar que isso agrada a Deus. Não é só isso que agrada a Deus, irmão. Deus não está interessado no nosso fazer, Ele está interessado em quem nós somos nele. Não adianta aqui eu fazer coisa e ter ministério, fazer, mas eu não tenho nada da expressão de vida de Jesus em mim. Que adianta eu fazer? As obras vão me salvar. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que a fé sem obras ela é morta. Mas por quê? Se eu tenho fé, eu expresso isso em obras. A pastora ali deu um testemunho tremendo aqui. Qual é a fé dela? Ela crê que Jesus cura. Qual é a obra dela? Ela foi lá e orou, mas Jesus fez, é isso. É essa a fé da gente. Nós temos fé no Senhor Jesus que Ele pode fazer coisas grandes. E Ele faz coisas grandes. Mas quando a gente crê. E aconteceu não só porque ela orou, mas porque aquela mulher declarou: olha, eu creio que Ele pode fazer. Então é a convicção. Se ele crê e diz que Jesus faz, Jesus se manifesta e faz, amor. Quantos homens que a gente vê na Bíblia ali, o cego, o que quer que eu te faça que eu veja? Vai, a fé te salvou, enxerga. Aquele homem que eles colocaram, abriram um telhado e colocaram ele numa cama. Jesus, pensa alguém abrir um telhado numa casa e descer uma cama de um paralítico lá. Pensa a fé desses homens. De crer, olha, nós vamos te botar lá porque aquele que está lá dentro, ele pode fazer isso. E quando Jesus olhou, o que quer que eu te faça? Ele podia se revoltar com Jesus e dizer: tu não está vendo que eu estou numa cama? Tu não está vendo que eu quero caminhar? Por que tu pergunta isso para mim? Porque ele queria ver o que havia no coração dele. Qual era o propósito que ele estava ali? E quando o propósito dele foi dizer: Senhor, que eu ande. Então vai, filho, tua fé te salvou. Então nós sabemos que a nossa fé nos salva em Cristo Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a convicção das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. E Deus vai muito mais além quando Ele fala em amor e diz que como nós podemos dizer que amamos a Deus se não amamos os irmãos que nós estamos vendo. E o que nós vemos no meio do arraial hoje é isso, mano. É muita gente dizendo: Deus, eu te amo. E a Bíblia diz que nós somos para João ali 14, 15. Ele vai nos dizer que, ei, a expressão de você dizer que você me ama é quando você guarda o meu mandamento e faz aquilo que eu estou te dizendo. Essa é a verdadeira expressão quando nós amamos. Essa é a expressão. Então nós vemos aqui muitas vezes e começamos a falar coisinhas para o Senhor Jesus, palavras lindas, são palavras da alma. E a gente vê que muita gente não é tocada nem na alma, mas é triste isso, porque a coisa pode começar pela alma e chegar no espírito. Então a gente vê pessoas que são tão duras numa casa que a palavra, nem a adoração, nem nada toca eles. Então se nem isso, nem Jesus toca eles, o que é que nós vamos fazer? Se nem o Senhor Jesus pode fazer isso na vida das pessoas, Ele tem poder, mas Ele só faz se nós abrirmos para Ele fazer. Se nós dizemos como esses homens falaram: Senhor, que eu enxergue, que eu mude, Ele
Ele vai fazer quando nós chegarmos falando assim, amado Senhor, eu quero fazer que nem um trigo frontal diante de Ti. E essas áreas que eu não consigo vencer, que me impedem do Senhor se manifestar em mim, eu me levo a Ti. Mas você só vai ser alguém, Deus, quando você fizer essas coisas. Se você ficar em pé no seu orgulho, na sua falta de entendimento, conhecimento não serve para nada. Porque Paulo disse isso, olha, todas essas coisas eu coloco sem valor diante de Deus, diante da revelação de Jesus Cristo. Por quê? Porque não serve para nada. O que serve é o entendimento daquilo que nós estamos lendo. É isso que vai mudar a nossa vida. Um culto racional, quando ele se revela, culto racional é o seu entendimento, amado, o raciocínio. Você vai entender o que está sendo dito. Você vai racionar realmente, isso é do Senhor, então eu vou abrir minha vida para Jesus. Eu quero isso do Senhor. E essas coisas vêm do teu Espírito. E quando a alma faz a leitura do Espírito, ela manifesta algo. Se ela está lendo o meu Espírito, eu estou tentando viver as coisas de Jesus, a minha vida vai manifestar as coisas de Jesus. Quando a minha alma vê só o racional, só eu, ela vai manifestar a mim. E quando eu manifesto a mim, não há lugar para Jesus na minha vida. Porque João, quando expressou, ele disse que importa que eu diminua para que ele cresça. E a gente vê tanta gente querendo ser grande dentro das igrejas, tantos homens que estão no seu título, no seu cargo, e acha que isso é o que adianta. Amados, que hoje, nessa noite, o Espírito Santo consiga nos convencer que nós temos que ser que nem um trigo, não como o joio. O trigo se dobra, e o trigo tem semente. Ele se dobra só porque ele fica pesado das sementes. Você está pesado de falta de entendimento. E sabe, você tem que se dobrar porque está pesado, porque tem que perdoar, porque você tem que amar. Você está pesado e em pé e resistindo. Pare de resistir. A colheita está chegando e o facão vai pegar você. Se você estiver em pé, só há salvação se você estiver prostrado. Mas não prostrado de derrotado, prostrado de se render. Porque quando eu me prostro diante das lutas, eu digo que as lutas são maiores do que eu fico prostrado, fico sem reação. Mas quando eu decido me prostrar, é diferente. Eu me prostro diante daquele que é maior do que eu, diante daquele que sabe mais do que eu. Eu me prostro daquele diante, porque eu adoro aquele que me salvou, aquele que tem guardado a minha vida, porque eu vou me prostrar diante daquele que tem segurado meus dias, diante daquele que tem sido o meu escudo, o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu me dobro diante daquele que tem guardado a minha casa, que não tem deixado faltar nada. É diante desse que eu me dobro. Porque se eu me dobrar diante dele, a circunstância não vai conseguir fazer eu me dobrar. Porque na hora que ela vir, eu vou estar em pé olhando para ele. Porque eu não estou focado na circunstância. Eu tenho um alvo a seguir. Eu tenho uma carreira a seguir. E eu não vou desistir enquanto eu não alcançar aquilo que o Senhor disse que eu tenho que alcançar. É esse propósito. Quando Paulo diz, olha, eu combati o bom combate, terminei a minha carreira. Senhor, tudo que eu tinha que fazer está feito. Essa expressão de Paulo, quando eu disse isso, e nós estamos fazendo o quê? O que nós estamos fazendo por nós mesmos, nós sacerdotes, homens, que nós estamos fazendo pela nossa casa, a nossa falta de entendimento, a nossa falta de se prostrar diante de Deus, faz eu e a minha casa apanhar. Até quando a gente vai ficar sendo imaturo? Até quando a gente vai ficar sem entender o que Jesus está querendo dizer? Porque a cobrança vem primeiro em nós. Não é porque a minha esposa é desse jeito. Jesus não vai cobrar dela, ele vai cobrar porque eu não tomei posição para que a vida dela fosse transformada. É isso que o Evangelho quer dizer sobre o sacerdote da casa. O sacerdote tem que manifestar a vida de Jesus para que essa luz possa iluminar aqueles que estão em trevas. Quando eu sou um sacerdote, eu me rendo, eu me prostro, a minha esposa vai olhar, olha, quando você falar, ela vai amar, é isso aí mesmo. Porque ela está vendo a vida de Jesus em você, ela está vendo que algo está sendo transformado. Então, quando a nossa casa apanha, a esposa apanha no trabalho, apanha em tantas circunstâncias,
É porque eu não entendi por que eu estou aqui ainda. Então, homens, se dobrem nessa noite diante daquilo que o Senhor preparou para a nossa vida. Nós somos escolhidos desde o ventre. Antes do ventre, o Senhor já sabia o nosso nome. O Senhor separou algo para a nossa vida. E eu não vejo graça de estar dentro de uma igreja sentado num banco. Qual é a graça disso? De estar vivendo uma vida frustrada em Deus e ouvindo só homens dizer que tem experiências e eu não tenho nenhuma com Deus. Enquanto que Deus deseja é a minha intimidade para que a minha vida possa ser uma expressão de adoração, a minha vida possa ser uma expressão de graça, de misericórdia, de amor e alcançar outras pessoas. É para isso que Jesus nos chamou. Então nós vamos para a palavra. O Senhor nos chamou para pregar as boas novas, levar a liberdade aos cativos, soltar os que estão em prisões. Mas como eu posso fazer isso se eu estou nessa condição? Nós só vamos poder fazer isso quando a gente se dobrar e tiver um encontro real com Jesus. Porque Ele é o libertador de Israel. O Senhor Jesus é o libertador. O Senhor Jesus é o libertador. Se o Filho nos libertar, nós vamos ser livres. É o Filho, é Jesus. É Jesus. Deixe Jesus entrar no seu coração, por favor. Pare de sofrer. Pare de ter uma vida medíocre na fé. Pare de não desfrutar da plenitude de Deus na sua casa, da alegria, do gozo, da paz. As lutas vêm, pode vir, mas você tem um Deus que peleja por você. Você tem um Deus que luta a sua guerra. Você tem um Deus que vai à frente. E aí coisas, e quando vem isso, nós entendemos que coisas piores não vieram porque Deus as afastou de nós. Porque Deus nos guardou por misericórdia. Não vai haver nenhuma luta maior que aquela que nós podemos suportar mais. Quando a coisa está muito bem, a gente resolve não buscar mais a Deus, está tudo numa boa. Está legal, dinheiro no bolso, carrinho em casa, está tudo certo. Está tudo andando certo, então não preciso mais buscar a Deus. Então Deus deixa vir só uma lutinha, que é para chacoalhar ele. Não te dispersa, não tira os olhos do alvo. Não tira os olhos do alvo, não tira os olhos daquilo que eu preparei para ti. São coisas muito maiores, são coisas eternas, as coisas que Deus separou para nós. Quando nós ouvimos, olhamos a notícia e vemos lá agora era um furacão, agora virou uma tempestade, uma super tempestade. Porque o mar, a água quente que alimenta ele. Quando ele vai para a terra, ele perde força porque não tem aquela água para alimentar. Então nós vemos Deus chamando a nossa atenção. A natureza está chamando a atenção dos filhos de Deus que estão dormindo dentro das igrejas. Porque ela geme. A Bíblia diz que a natureza geme pela manifestação dos filhos, enquanto os filhos não estão nem aí. A natureza vem varrendo tudo para ver se os cabeção se ligam naquilo que Deus está chamando eles para fazer. Quando acontecem essas coisas, amados, a gente intercede sim, mas a gente entende que Deus está chamando a nossa atenção para que a vida dele venha se manifestar, e ele nos dá poder, como Jesus tinha, de dizer a tempestade: ei, pare agora, te acalma. Jesus tinha essa autoridade, e ele nos disse que nós faríamos coisas maiores do que as coisas que ele fez. Quando a vida de Jesus, eu entendo que se expressar em nós, a sua natureza, o seu caráter, pode vir um vendaval que for, mas Elias, quando ele foi lá, ele não disse: olha, pela minha palavra agora não chove mais. Ele nem disse: assim diz o Senhor. Ele disse: olha, não vai chover mais, viu? Eu estou falando que não vai mais chover. Não choveu. Por quê? Porque ele tinha respaldo de Deus. Porque ele era íntimo de Deus. Porque ele era conhecido por Deus. Então, quando essa expressão em nós estiver com uma expressão de Elias, com uma expressão do caráter da vida de Jesus, pode vir a tempestade e você se levanta no nome de Jesus. Para, ela tem que obedecer. Porque é alguém maior do que ela dentro de você. Se Jesus fez, amado, nós vamos fazer.
mas só quando nós estivermos nele. E como é isso? Quando a gente estiver nele e ele em nós vamos dar frutos. Nós vamos ser chamados de discípulos e vamos dar frutos. Muitos frutos. E qual é o fruto que nós vamos dar? Qual é os frutos que Jesus deu? E não vai poder ser diferente. Pode ser em menor escala, mas vai ter que ser. Porque Deus olha do céu e nós nos declaramos filhos de Deus, porque aceitamos Jesus, nem aceitamos como aceitos por Jesus como Salvador, e declaramos que Ele entrasse no nosso coração, amém? E o Romanos diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há uma circunstância para isso acontecer, quando nós estamos em Cristo Jesus. Não é só dizer, Jesus, eu te recebo, eu estou em Cristo Jesus. Não, há um processo. E quando é que eu sei que começa a estar em Cristo Jesus? Quando ele diz, quando a minha palavra estiver em vós, e vocês fizerem as coisas a qual eu tenho dito, aí vocês vão dizer, aí eu vou poder dizer que vocês estão em mim e eu em vocês. Se você pegar João 15, João 14, 6, João 20, 21, João 15, de 3 a 6, 11, 10 e 11, e 12 a 17, então a gente começa a ver quando Jesus começa a dizer essas coisas, e diz, quando vocês estiverem em mim, nós estamos no Senhor Jesus. Mas não são palavras que manifestam isso, mas é uma vida de dia a dia, diz isso para a nossa casa. Nós vamos poder dizer que nós somos homens de Deus, realmente, quando a nossa esposa disser isso. Então, enquanto ela não disser, nós vamos buscar isso. O termômetro disso é a nossa esposa. Então, a palavra realmente, eu reconheço que é um homem de Deus. Nós vamos saber que nós estamos trafegando para o céu. Enquanto ela não falar isso, querido, se puxa, porque está longe o negócio. Porque primeiro é a casa. Não adianta a gente chegar aqui e fazer botar uma roupinha, uma máscara e entrar aqui. E hoje a igreja tem sido um baile de massa, que as pessoas vivem uma coisa lá e chegam aqui e pensam que enganam o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus pela misericórdia e o amor de Jesus, senão o facão já tinha pegado faz horas. Então Deus está nos dando tempo de reconhecer essas coisas, tempo de se arrepender. Hoje ninguém se arrependeu. Hoje o Espírito Santo nos convida a nós tomar uma posição, não mais de joio no meio do arraial, mas uma posição de trigo, e se render diante da presença dele, se render diante do propósito. Senhor, mas eu não sei qual é o propósito. Você tem o Espírito Santo que é um ensinador, ele vai te revelar e vai te ensinar todas essas coisas. E ele falou, olha, você não pode andar mais sozinho, eu vou com meu pai, mas eu vou deixar um ensinador para vocês. Então nós temos o Espírito Santo. E quem é que já teve uma experiência profunda com o Espírito Santo, de sentir o Espírito Santo fazer um cafuné, o Espírito Santo tocar em você? É essa expressão de intimidade que o Senhor quer nos levar, amados. De você deitar no colo do Espírito Santo na sua sala, a sua intimidade, fazer isso. Quando Deus falou um dia, filho, eu tenho saudade de ti naquele sofá. Eu tenho saudades. Todas as noites eu vou lá para ver se tu está lá e tu não está. Eu continuo esperando. Quantas vezes você teve encontros tremendos com o Senhor na beirada da sua cama? Quantas vezes você teve encontros tremendos com o Senhor no sofá da sua casa e por algum motivo você parou? E o Senhor te pergunta, ei, eu vou lá para ver se tu está lá, tu nunca está lá. O Senhor falou isso para mim um dia, mas minha filha, o amor do Senhor me constrangeu muito, porque eu não estava nos meus melhores dias. E aquele dia eu achei que o Senhor ia me bater. Eu falei, Senhor, se o Senhor bater, está valendo, porque se o Senhor estiver batendo em mim, o Senhor ainda se importa comigo. Então o Senhor falou, filho, eu tenho saudade de ti. As noites eu tenho ido na tua sala, no teu sofá, e não tenho te encontrado. Vai lá para a gente conversar. E numa noite eu tive um encontramento com o Espírito Santo. Porque eu fui lá no lugar do encontro. Qual é o seu lugar do encontro com Ele?
Você tem algum lugar de encontro? Você acha que vai encontrar o Espírito Santo somente no domingo ou na quarta-feira aqui, amados? Não diga somente de palavras que saem do culto, mas tenha uma vida de intimidade com o Senhor, porque às vezes coisas que você vai ouvir não estão de acordo, não é o Senhor que está falando, é a alma, é a posição, é o orgulho que muitas vezes sobe e quer falar coisas aqui, mas quando você conhece a voz do Pai, quando você é íntimo, você não sabe nada. Isso não é de Deus, porque você conhece a voz do Pai. Eu conheço pessoas que dizem: eu já tomei tanta profetada na minha vida que eu não acredito mais em profeta. Eu falei: querido, o problema é seu. Ah, mas por quê? Porque se você fosse íntimo do Senhor Jesus, você conhecia a voz do seu Pai. Porque quando ele fala em João, ele diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eles não vão na voz de outro, porque eles conhecem, porque eles têm uma vida de intimidade comigo, porque eles ouvem quando eu falo, porque eles estão no lugar onde eu vou falar. E qual é o melhor lugar para ele falar? É o nosso quarto, é a sala, mas os lugares onde Jesus deseja nos encontrar muitas vezes, rendidos na presença dele. Faça essa experiência com ele nessa noite. Senhor, eu quero te contar na minha sala nessa noite. Se você vai orar no quarto e tal, vai perturbar, vai, entendeu? Vai para a sala. Vai para a sala. Vai para a sala da sua casa. Jesus vai encontrar com você. E se isso acontecer, sua vida nunca mais vai ser mesmo. Mas enquanto nós não buscarmos essas coisas, o nosso propósito, o nosso desejo for disso, isso não vai acontecer. O nosso desejo, o nosso coração nesses dias é que as pessoas possam enxergar em nós um pouquinho de Jesus. Menos de nós, um pouquinho de Jesus. Porque o que trazia alívio para Jó não era um vaso inteiro, mas era um caquinho de vaso que ele pegava e se coçava suas feridas, era um caquinho de vaso. Mas você está aqui nessa noite, você está só que é um caquinho. Entenda que você nesse caquinho pode trazer o alento para a vida de alguém. As pessoas querem estar diante de Deus e dizer que eu quero ser vaso de honra, eu quero ser vaso cheio, mas há um caminho a percorrer para que isso aconteça. Para que o vaso possa estar cheio, ele tem que estar vazio. Enquanto tiver algo nesse vaso, não pode ser cheio. Porque o óleo e as outras coisas não vão se misturar. Não vai se misturar. E tem gente de como quer ser vaso, mas o vaso está emborcado, mas o óleo cai e cai para fora. Não vai. Está emborcado porque as pessoas mesmas querem estar assim, desejam, têm o prazer de estar longe da presença de Deus, têm prazer de não sentir a presença de Deus. O problema é seu, amor. O problema é seu, a palavra está aqui, está sendo ministrada, Deus está falando, nos dando caminhos, como falou para esse povo aí: vocês parem de fazer essas coisas para que eu possa dar essa terra para vocês, parem de fazer essas coisas para que eu possa abençoar, para que vocês possam herdar, dar continuidade naquilo que eu prometi para os antepassados de vocês. E a continuidade é isso, é nós vamos dar continuidade do que o Senhor começou em nós. Mais tarde, o meu desejo é ver o Samuel ministrando, o Samuel tocando, eu vou saber que valeu a pena, Senhor. A continuidade daquilo que o Senhor começou na minha vida, na minha casa, está no meu filho, e isso vai começar na vida dele, no filho dele, e na minha casa. Deus vai dizer assim: olha, o Júnior era cabeção, mas entendeu, porque a casa dele teve continuidade na minha presença. Quantas pessoas estão aqui onde os seus filhos não estão hoje na casa do Senhor, amado? A responsabilidade de dar continuidade na nossa casa é nossa. Nós temos que lutar por isso. Por isso que Deus nos chama como intercessores da nossa casa. Não tem um ministério de intercessão, tem um ministério na sua casa, querido. Comece na sua casa, interceder pela sua família, pelo seu esposo, pela sua mãe. Comece a interceder. É uma manifestação de que tu entendeu. É quando tu tem algum problema, quando tu vai lá: mãe, eu quero te pedir perdão, viu? Por tanta mágoa que eu te causei, por tanta dor que eu te fiz sofrer, perdoa, viu? Aí Jesus começa a falar: está entendendo? Está começando a entender. Quando nós matamos o egípcio que há em nós, Deus diz: é isso, ele entendeu. Moisés matou o egípcio. Mata o egípcio que há em você. Quem é o egípcio? É aquele que quer fazer tudo aquilo que Deus diz para você fazer. Esse é o egípcio. Isaías só conseguiu ver a glória de Deus no capítulo 6, quando o rei Uzias morreu. Qual é o Uzias que está dentro de nós hoje?
Nós não conseguimos ver a glória de Deus. Não conseguimos sentir. Ah, mas é ver? Ele viu. Se ele viu, nós também podemos ver. Um dia a pessoa falou, mas como é que é isso, ver a glória? Então, se ele viu, amado, ele viu. E se ele viu, nós chegamos na mesma patamar de morrer aquilo que é em nós, para que a glória de Deus possa se manifestar. Eu creio que nós vamos ver também. Porque não está distante as coisas que estão aqui escritas, não foi para um nem para outro, foi para aqueles que realmente teceram, entenderam que tinham que morrer, que tinham que desaparecer para que algo aparecesse. Se há algo de bom nas nossas vidas, glória a Deus, porque foi o Senhor Jesus que colocou em nós. Então eu não posso estar me gloriando por aquilo que Deus está fazendo na minha vida hoje. Se Deus está me usando em alguma área, amém, foi Jesus que me deu, e eu estou entendendo um pouquinho daquilo que Ele está me chamando, amém, mas o ser usado não é sinônimo de ser aprovado. As pessoas acham que somente ser usado por Deus, tá beleza, tá certo, eu não preciso fazer mais nada, porque Deus está me usando, porque é unção, porque é glória, porque o movimento de Deus está em mim, eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso perdoar, eu não preciso amar, eu não preciso manifestar mais nada, porque a glória está sobre mim, eu estou sendo usado. Quando eu leio minha Bíblia em Mateus, diz que homens chegaram diante do Senhor, mas no teu nome eu preguei, mas no teu nome eu curei os enfermos, mas no teu nome eu fiz isso e aquilo. Ele falou, eu não conheço vocês. Mas como, Senhor, que nós fizemos? Eu não conheço vocês. Porque quando eu olhava no meu trono, não havia nada de mim, só havia coisa de vocês mesmo. O orgulho, a soberba, a arrogância, a falta de entendimento, o não querer entender o processo do morrer. Jesus falou para eles, amor, que se a gente analisar, eles estão fazendo muito mais que nós. Mas Jesus chama a atenção hoje. Não existe evangelho sem cruz. A cruz para mim simboliza a morte. Quando ele falou está consumado, Jesus disse, Pai, eu quero meu espírito, está consumado. Tudo isso. Teve que dizer, está tudo pronto para eles entender as coisas que eu tenho para as suas vidas. É isso que ele quis dizer, está tudo pronto. Jesus não nos vê como a gente nos vê essa mazela brava na frente do espelho. E olha, ele fica olhando e diz, como tu tem que morrer, cara, como tu tem que mudar. Tem tanta coisa para ser transformada. E às vezes a gente começa a olhar para essa circunstância e essas coisas começam a nos impedir de Deus fazer aquilo que Ele quer fazer em nós, porque nós nos fechamos numa concha. A gente sabe que o que faz a pérola é um grãozinho de areia que entra dentro dessa concha e começa a fazer ferida lá. E faz tanta ferida que cai numa pérola preciosa. A espada deve abrir feridas em nós. A palavra é a espada do Senhor. E eu quero que ela venha na minha vida mesmo e faça divisão daquilo que não agrada a Deus. Que faça divisão naquilo que quer impedir eu de prosseguir naquilo que o Senhor me chamou. Que ela faça divisão mesmo das juntas e medulas. Porque eu sei que depois Ele vai deitar o óleo sobre a minha vida. Ele vai deitar o óleo sobre a minha vida. E todas as feridas serão curadas. Todas as feridas vão ser saradas. Porque é Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. Amado, nessa noite, entenda o que o Senhor Jesus está falando para você. Eu não sei nem se eu vou chegar amanhã. É muito sério. Quem sabe a gente dorme hoje e não acorda. Se a gente dormir desse jeito, o dia que a gente vai acordar? Aonde a gente vai acordar? Nós vamos, como no Salmo 23, passar pelo vale da sombra da morte, ter a certeza que nós vamos estar do outro lado. O Senhor vai estar lá esperando? Ou virão outras pessoas nos buscar e dizer, viu? Tu não aproveitou, agora é tarde. Mas é muito sério. Às vezes não dá nem tempo, a gente acha que vai ter aquele tempinho de resolver conserto nessa hora. Quantas coisas a gente vê acontecer, que a gente vê que não deu tempo, e se pergunta, Senhor, como será que foi? Aonde será que está agora? Que a gente vai ter a consciência
de um mundo espiritual que a gente pode achar que não é nem verdade, que a gente pode achar que está tão distante. Quando você sai desse corpo, você tem toda a consciência que existe um mundo espiritual e você vê tudo que você não via aqui. E quando a gente vê pessoas próximas à morte, quando elas não têm a convicção de Jesus na vida delas, a expressão delas é uma expressão de pavor. Eu já fui em alguns enterros e velórios. Eu fui em pessoas que não conheciam o Senhor. E a expressão é de pavor. Eu fui no meu pai, ele estava sorrindo. Eu quero agradecer a Deus toda vez do meu pai, porque está sendo a continuidade aqui hoje. Daquilo que ele começou, daquilo que ele entendeu, daquilo que ele tentou viver. A continuidade está aqui. Foram lutas? Foram. Mas a gente vai poder se encontrar um dia. Dizer, Pai, obrigado, viu? Obrigado que o Senhor me mostrou um caminho de vitória, um caminho onde a gente não vai morrer. A gente tem que morrer, não é depois, a gente tem que morrer agora, para que a gente possa viver depois. A expressão da palavra é isso, nós temos que morrer agora, para que a gente possa ter vida depois. Jesus fala isso. Que aquele que quiser tentar salvar a sua vida nesse mundo vai perder. Mas aquele que perder a sua vida nesse mundo por amor a mim, esse vai ter a sua vida. Esse vai ter o seu prêmio. Esse vai ter a sua coroa. Esse vai ter o seu galardão. Porque ele resolveu morrer aqui primeiro. Eu falava com uma pessoa esses dias, falei, cara, eu entendo que a gente tem que ser tipo zumbi, num certo sentido. Está morto, mas está vivo. Em alguns momentos da nossa vida. E aí, então, estou falando com um cara morto. Eu falei, olha, em muitas áreas, graças a Deus, se eu não morri porque eu quis, eu estou tentando me matar nisso. Mas é esse o entendimento que Deus tem nos trazido. Que nós temos que realmente morrer nas áreas em que realmente o Senhor não está, nos impede da gente ser luz, de ser sal. E a gente ouviu que o sal só salva a carne quando a carne está morta, senão não serve para nada. Ouça as verdades hoje, nessa noite, e tome uma posição. Tome uma posição de, sabe, mas eu estou muito velho, eu já passei da idade e tal, eu não vou poder, não, irmão. Isso é mentira. Não existe isso. Existe um posicionamento que você pode abreviar o tempo que você não viveu no Senhor e viver o que você tem para viver nesses dias abundantemente. Eu creio nisso. Eu creio dessa forma. Homens velhos, talvez que tenham conhecido o Senhor Jesus, o tempo da ignorância não vai contar, mas a abundância da manifestação de Deus, se eles entenderem, vai ser tremenda na velhice deles. Que se a gente for olhar, quando Elias correu na frente da carruagem, ele devia ter historicamente uns 75 anos, ele correu na frente dos cavalos, irmão. Correu, deixou os cavalos para trás. Elias. Porque isso não pode acontecer conosco? Pode, porque o Espírito que tinha nele, esse Espírito se renovava todos os dias. Então não importa a idade, mas importa é o que nós estamos vivendo. Se vivemos todo dia a renovação do Espírito de Deus em nós, renovação da nossa mente, daquilo que o Senhor quer para nós. Porque não adianta a gente receber coisas aqui como nós temos recebido, e se a gente faz que nem o povo de Israel queria fazer. Deus falou, ei, eu vou derramar carne e maná, mas vocês, por favor, não guardem, que vai rolar no outro dia, viu? Tínhamos metido a inteligente, tínhamos que achavam que sabiam mais que Deus, aí guardavam maná, aí vamos guardar para de noite, vamos guardar para de madrugada, se eu me acordar na tenda tem maná. Quando ele pegar, está cheio de bicho. Mas quando a gente recebe a palavra e não compartilha com ninguém, ela fica dessa forma. Por isso que a Bíblia diz que está cheio de ovelha gorda da igreja, que só quer coisa para si. Come. E direto a gente passando fome na rua, não vai partir nada com ninguém. Mas por que acontece isso também? Porque nem vida de Deus ele tem para poder fazer isso.
Então tem pessoas que só estão comendo. Cuidado para não explodir de tanta comida. Se você não compartilhar o que você recebe. Então a gente compartilhando no Facebook, né? Curtindo e compartilhando também. Mas compartilha o que Jesus tem falado para você. Porque se é que Jesus tem falado algo para você, porque se você busca onde Ele está, Ele vai dizer alguma coisa para você. Nem que seja o oi. Já é o começo. Quando a gente vai buscar Jesus, não ouve nada, a gente fica, ai assim, eu quero ouvir, fala. Mas o Senhor não deixa no silêncio, para bloquear no nosso coração. Às vezes eu só estou passando, viu? Moisés, quando olhou na fila da rocha, só viu ele passar, já estava lendo. E a gente muitas vezes vive uma vida vazia, que não tem nenhuma experiência profunda com o Senhor. A gente não tem nada para contar. Porque não vai buscar ouvir as histórias que Deus tem para nos dizer. Eu entendo, se eu sou filho, eu vou para o meu sofá deitar no colo do meu pai e falar, pai, deitar no... Como o João fazia, deitava no peito dele e falava, fala aí que eu quero ouvir, conta uma história para mim. E ele vai ter uma história. Ele falou, lembra aquele capítulo tal, lembra? Eu vou te contar como é que é isso. Como eu vejo isso. Mas é isso que o Senhor tem para a nossa vida nesses dias. Mas Jesus só tem negócio com o morto, que o morto ele pode ressuscitar. Pessoas vivas na sua carne. Nós temos que matar nossa carne para que o Espírito possa viver, para que o Espírito possa se sobressair. Eu quero contar uma última história de intercessão. Como fala no pastor Pablo, eu quero dizer uma coisa para vocês e ficar com chave de ouro. Você está aqui e vai começar aí, que a gente brinca porque tem intimidade, a gente brinca porque sabe até onde pode ir, a gente brinca porque está junto, porque se ama, a gente consegue fazer isso. Ah, mas crente não pode. Eu não sei, velho. Crente eu não sei. Eu sei que filhos podem. Crente está cheio de gente que é crente. E esse jargão de crente já passou. Deus está procurando adoradores que adoram o Espírito em verdade. E está procurando bastardos para transformar em filhos. É esse Jesus que eu sei que Ele está querendo fazer isso. Eu era um bastardo e me transformou em filho. Por causa dele. Nos enxertou um zero bravo, uns limoeiro bravo, uns pessegueiro bravo, não sei quem você era, mas ele enxertou isso em nome dele. E por incrível que pareça, Jesus foi o primeiro cara na face da terra que conseguiu unir essas coisas. Quando eles estão descobrindo hoje o transgênico, Jesus já tinha feito isso há muito tempo em João capítulo 15. Ele conseguiu um monte de árvorezinha ruim, ele conseguiu juntar numa videira e dar fruto. Jesus conseguiu fazer isso, amor. Então a gente, quando ouve essas histórias, começa a ver isso e a brincar, em certo sentido, com isso. É terminando, Jesus foi o primeiro cara que fez isso. Quando os caras começam hoje, pega, soja, faz maior, faz menor. Jesus conseguiu juntar um monte de árvore no mundo e fez. E vai fazer da fruta. Mas ele vai limpar essas árvores. Queira ser limpo pelo Senhor. João fala que nós estamos sendo limpos por essa palavra. Sendo limpos. Eu não sei qual é a situação que você chegou nesse lugar nessa noite, mas eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Quero te convidar, se você quiser, nessa noite tomar um posicionamento de trigo, de se dobrar diante daquele que semeou. Nós somos terra, onde foram plantadas coisas em nós. Mas você quer tomar um posicionamento de trigo, de se dobrar. Quero convidar você.